Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Vamos então dedicar agora a nossa aula à resolução de exercício sobre a tipologia textual. Então a gente vai conseguir perceber aquelas características que eu falei da narração, da descrição e da dissertação e vai ficar bem claro para você qual é o perfil da Carlos Chagas. Sempre, sempre, sempre eu quero que primeiro você leia o texto e já consiga perceber qual é o caráter dele, o que predomina. Aí depois de perceber isso, você vai ver que a própria questão ela vai pedir para você justificar por que esse texto é descritivo, por que ele é dissertativo ou por que ele é narrativo, por exemplo. Mas isso já aparece nas alternativas. Primeiro eu quero que, diante de uma leitura, né, a gente consiga perceber neste panorama geral qual é a tipologia que predomina neste texto. Vamos ler então o primeiro texto, depois já vem a questão referente a ele. O título tá aí, A Liberdade Enriquece. Então a gente vai ler isso aqui e eu quero que você, ao final, seja capaz de dizer, opa, isso aqui é uma narração, isso aqui é uma descrição, isso aqui é uma dissertação, isso aqui é um texto injuntivo. Vamos lá então. A liberdade surge no oceano da economia, de onde se espalha para todos os lugares. Isso é o que imaginava Ludwig von Mises, o arquiteto mais destacado da escola austríaca de economistas neoclássicos. Ele estava errado. A liberdade nasceu no continente da política, mais propriamente como liberdade de expressão, o direito de imprimir sem licença. O parto deu-se pelas mãos do poeta e economista John Milton, em 1644, no epicentro da Guerra Civil Inglesa entre o parlamento e a monarquia. Naquele ano, Milton publicou a Areopagitica, fonte do mais clássico dos argumentos racionais contra a censura. Os seres humanos são dotados de razão e, portanto, da capacidade de distinguir as boas ideias das más. Ludwig von Mises não errou em tudo, acertou no principal. Liberdade não é um artigo de luxo, um bem etéreo, desconectado da economia. A Grã-Bretanha acabou seguindo o caminho preconizado por Milton e se converteu na maior potência do mundo. Os Estados Unidos, com sua primeira emenda à Constituição, que proíbe a edição de leis que limitem a liberdade de religião, a liberdade de expressão e de imprensa ou o direito de reunião pacífica, assumiram o primeiro posto no século XX. Liberdade funciona, pois a criatividade é filha da crítica. Tá, então, trecho adaptado, galera? O que a gente percebe nesta primeira leitura aqui? Que há a defesa de um ponto de vista, o que vem a ser essa liberdade, mas há também, quer dizer, a predominância então é essa, né? É um texto, sem sombra de dúvida, dissertativo. Há uma opinião acerca do que vem a ser a liberdade, etc. Mas há também alguns aspectos narrativos. Tanto é que há referências históricas. A liberdade surgiu no século tal. Não foi assim. Depois veio uma outra pessoa em 1644, quando acontecia o quê? A guerra civil entre o parlamento e a monarquia na Inglaterra. Isso é uma opinião? Se o autor diz para você que em 1644, durante a guerra civil inglesa entre o parlamento e a monarquia, se ele te traz essa informação, essa é uma informação argumentativa, ele quer convencer você de alguma coisa? Ah, não, eu quero te convencer que foi em 1644. Ah, não foi em 1645. Não, isso é um dado histórico. Então percebam, essa ideia do fator histórico, né, da data, do ano, de um evento que aconteceu, isso é um aspecto narrativo. Agora, é a predominância do texto? Claro que não, ele não está narrando pra gente qual foi essa guerra, ele não está narrando pra gente como é que foi essa briga, essa guerra civil inglesa. Ele está se valendo, ele está então fazendo uso de um aspecto histórico, né, de um fato que aconteceu na Inglaterra, para quê? Para justificar o seu ponto de vista. Então é isso que eu quero que vocês percebam, como eu falei no início do nosso módulo, né? Não existe um texto que seja 100%
adequado e 100% recheado de apenas uma tipologia textual. Ele vai fazer uso das outras, mas para embasar e para fortalecer ainda mais o seu aspecto principal, o seu objetivo principal. Neste caso aqui, o objetivo principal é argumentar, é convencer, é defender um ponto de vista acerca do conceito de liberdade, do conceito de censura, etc. Ok? Então, galera, pegamos essa ideia central do texto e aí vamos ver quais foram os itens que a Carlos Chagas nos apresentou. Considerando o teor do texto, tá vendo? Então, ó, o teor do texto, a gente já sabe qual é o teor do texto. O que a gente pode afirmar? Letra A. Trata-se de um texto opinativo? Até aqui, sem sombra de dúvida, né? Trata-se de um texto opinativo. E aí, por que isso, professora? Vamos ver o que tem em um texto opinativo. Galera, olha só. A liberdade surge no oceano da economia, de onde se espalha para todos os lugares. Isso é o que imaginava Ludwig, o arquiteto mais destacado da escola austríaca de economistas neoclássicos. Olha agora, ele estava errado. Então, o que vem a ser essa dinâmica textual até o momento? O autor, ele se vale de um argumento de autoridade, que é o Ludwig, né? Estudou na escola austríaca dos economistas neoclássicos, então ele trouxe uma frase dele, ele trouxe um ponto de vista de Ludwig, que é uma autoridade no assunto, e aí o que ele faz? Ele vai dizer o contrário, vai dizer que ele estava errado. Mas até mesmo para defender o seu ponto de vista, tá vendo que ele se vale de uma ideia, de um autor, de um economista neoclássico, que é um argumento de autoridade. E aí ele passa a nos mostrar, ao longo do desenvolvimento aqui do texto dele, por que este Ludwig estava errado. Não é que ela cresça, que ela surja no oceano da economia, mas ele diz, ele estava errado, ela nasceu na política, não foi na economia. E aí ele vai nos dizer por quê. Então, olha que interessante. Primeiro, eu apresento uma ideia que será negada logo em seguida. E aí, como é que eu sei que ela vai ser negada? Por razões óbvias, esta própria frase, ele estava errado. Ora, se ele estava errado, então qual é o argumento que ele vai rebater? Ela não surge no oceano da economia, mas sim no da política. Aqui está a defesa dele. E aí ele faz uso desta contradição, não que ele se contradiga, mas ele apresenta uma ideia e aí ele vai contradizer esta ideia por meio dessa frase. Ele estava errado. Agora, ele estava errado, aqui já começa a opinião dele. Que vejam, não é expressa com o uso da primeira pessoa. Ah, eu acho que ele estava errado. Na minha opinião, ele estava errado. Quem é, né? É a minha opinião. Ele faz uso de pessoas que marcaram a escola neoclássica, do seu ponto de vista da economia, do seu ponto de vista da política. Então, ele traz os argumentos de autoridade, confronta estes argumentos de autoridade, claro, para sustentar o seu, que é o de que o conceito de liberdade surge no meio ali do caldeirão da política e não da economia, ok? Então, essa técnica que ele usa aqui é a técnica da contradição. Você apresenta o argumento que logo em seguida você vai contradizer. O interessante é que ele já apresenta o argumento que ele vai contradizer, que é o do Ludwig, mas já é um argumento de autoridade, né? Ele diz, uma coisa é só ele dizer, a liberdade surge no oceano da economia e dali ela se espalha por todos os lugares. Essa é uma mera tese dele. Outra coisa é ele detectar e fazer uso desta tese, que na verdade é a tese de um economista famosérrimo que marcou a escola neoclássica, né? E que vai ser ali, logo em seguida, contradita por ele, né? Ele estava errado. Olha que interessante. Isso é um argumento de autoridade para você mostrar a tese que você logo em seguida vai rebater. Então são estas marcas que nos mostram, que nos evidenciam que este é um texto opinativo. Joia, galera? Claro, só estas marcas? Óbvio que não. Vocês viram que tem aspectos históricos, exemplos históricos, fatos históricos que marcaram este aspecto da política em relação à liberdade, e as marcas gramaticais. Em momento algum, o autor faz uso da primeira pessoa. Ele poderia dizer, eu acho que ele estava errado, na minha opinião ele estava errado. Não, ele diz categoricamente, olha o pronome da terceira pessoa, ele estava errado. Então tem aquela ideia que eu falei para vocês de verdade universal.
Joia? Vamos continuar aqui para mostrar outras coisinhas para vocês. Então, a liberdade nasceu no continente da política, mais propriamente como liberdade de expressão, o direito de imprimir sem licença. E a liberdade de expressão, se a gente for pensar, não tem nada a ver com a economia, mas sim com a política, né? Quer ver uma coisa? Você que está estudando constitucional aí para o seu concurso, a liberdade de expressão, ela é um direito constitucional que está presente no artigo 5º da nossa Constituição, que é conhecida também como uma carta política e não uma carta econômica. A Constituição não é um tratado de economia do Brasil. A Constituição, você encontra essa expressão, é também tratada com a denominação de a Carta Política, né? A Carta Magna, que é a carta maior, seria o texto maior das nossas leis, mas é muito comum também nós identificarmos essa nomenclatura referente à Constituição como uma nomenclatura de Carta Política, que traz esse conceito de liberdade de expressão. Joia? Então, olha o argumento. Vamos lá. O parto deu-se pelas mãos do poeta e economista, outro argumento de autoridade, né? E aí ele situa sob o ponto de vista histórico, como eu falei. Tem um trecho narrativo. Naquele ano, Milton publicou, tananã, a fonte do mais clássico dos argumentos racionais contra a censura. Olha aqui, galera, o argumento contra a censura. Os seres humanos são dotados de razão, portanto, capacidade de distinguir boas ideias das más. Quando eu digo que o ser humano é dotado de razão, isso, de novo, tem a ver com o caráter político, né, de defesa dos valores de uma nação. Não tem a ver com a economia. E ele continua, Ludwig não errou em tudo, ele acertou no principal. Então, ele tem, né, uma contra-argumentação do que ele está fazendo aqui. Ele acertou no principal, e ele vai dizer qual é o principal. Liberdade não é um artigo de luxo, um bem etéreo, desconectado da economia. Não, a liberdade ela tem uma relação com a economia, portanto. E aí justifica, olha, a Grã-Bretanha acabou seguindo o caminho preconizado por Milton, né? E se converteu na maior potência do mundo. Os Estados Unidos, com a primeira emenda à Constituição, assumiram o primeiro posto do século XX. Liberdade funciona, pois a criatividade é filha da crítica. Então, por isso que ele diz que não está desconectado da economia. Países que defenderam essa ideia da liberdade e que, portanto, tem a ver com a criatividade, é você poder, né, imprimir sem licença, como ele diz aqui, é filha da crítica. Você vai trazer essa sua opinião, essa liberdade de expressão, mas aí sempre buscando o desenvolvimento. E aí ele nos dá 2 exemplos, né? Só estes 2, Inglaterra e Estados Unidos, países que são bem desenvolvidos, tanto sob o ponto de vista político, como também sob o ponto de vista da economia, ok? Então, tá vendo? A gente tem várias marcas argumentativas no nosso texto. Vamos para a alternativa, então, a letra A. O que ela nos diz? Ele diz que trata-se de um texto opinativo em que o autor, apoiando-se em teorias e oferecendo exemplos de sucesso, tece comentários a respeito da relação entre liberdade e desenvolvimento econômico. Olha, galera, parece-me que depois dessa análise que a gente acabou de fazer do texto, é exatamente essa alternativa, né? Ele se baseia em 2 teorias diferentes, a dos 2 autores, o John e o Ludwig, né? E aí ele oferece exemplos de sucesso, acabei de mostrar para vocês, Estados Unidos e Inglaterra, tecendo comentários a respeito da relação entre liberdade e desenvolvimento econômico. A gente consegue perfeitamente perceber, lendo esse texto, que a defesa do autor, do Demetrio Magnoli, a relação é que liberdade não é 100% atrelada à economia, mas também não está totalmente desvinculada, sofre influências. Então a letra A me parece assim super adequada para responder a nossa questão. Claro, vamos ler as demais alternativas para tentarmos identificar quais são os erros, né? Letra B, então, a crítica em relação ao papel desempenhado na economia de alguns países por proposições hipotéticas de poetas e economistas sob influência de escolas estrangeiras. Galera, para por aqui. A crítica em relação ao papel desempenhado na economia de alguns países, de forma alguma. Pelo contrário, os 2 países que o autor do texto traz como exemplos, Inglaterra e Estados Unidos, ele não critica, ele elogia, né? Ele diz que nestes 2 países aqui, a relação entre a liberdade e a economia, ou seja, valorizaram a liberdade de expressão, isso refletiu positivamente na economia. Então não tem essa crítica e também não tem proposições
hipotéticas de poetas. Não são proposições hipotéticas, porque o exemplo que ele traz da economia de alguns países não são hipóteses, são fatos. São fatos. Ele situa, inclusive, estes fatos de acordo com o ano, né? Um em 1664 e o outro já na emenda da Constituição dos Estados Unidos. Então não é uma hipótese, são fatos. Então, a letra B está fora. Vamos para a letra C. No segundo parágrafo encontra-se defesa por inteiro da opinião do economista austríaco em flagrante contradição com a observação de que ele havia se enganado, como consta no primeiro parágrafo. Primeiro, né, a gente não tem a defesa por inteiro do economista austríaco. Até porque, vamos voltar ao texto que vocês vão ver quem é o economista austríaco, esse Ludwig aqui, da escola austríaca, e ele diz que ele estava errado. Lá no final ele diz, ele não estava errado em tudo, ele acertou no principal. Agora, eu não posso dizer que houve, porque a alternativa diz o seguinte, encontra-se defesa por inteiro da opinião do austríaco Ludwig? Claro que não, né? Ele não faz essa defesa por inteiro. Como é que eu sei que não faz a defesa por inteiro? Porque ele usa a expressão, ele não estava errado em tudo, ele acertou no principal. Então não há a defesa por inteiro da opinião dele, há uma defesa parcial. A letra C também está errada. Vamos para a letra D. O título se volta para a comprovação da tese do poeta inglês de que o desenvolvimento econômico de uma nação se associa inequivocamente a racionalidade de seus cidadãos. Então, olha só, o título comprova totalmente a tese do poeta inglês de que o desenvolvimento econômico se associa à racionalidade de seus cidadãos. Galera, qual é o título? A liberdade enriquece. O que o poeta inglês defende? Tá aqui. O parto se deu pelas mãos do poeta e economista John Milton, que é o poeta inglês. E o que ele diz, galera? Fonte do mais clássico dos argumentos racionais contra a censura. Olha o argumento dele. Os seres humanos são dotados de razão e, portanto, da capacidade de distinguir as boas ideias das más. O argumento dele diz que a liberdade tem a ver com a racionalidade, mas não com o enriquecimento. Galera, quem associa o aspecto da liberdade com a economia e, portanto, com o enriquecimento, não é este poeta inglês John Milton, é o Ludwig, o economista. Então há uma confusão, né? Não há esta defesa. A letra D está errada porque o título, quando ele diz a liberdade enriquece, o fato de dizer enriquece atrela isso à ideia de que ela está associada à economia. E o poeta inglês não diz que ela está associada à economia, diz que ela está associada à política. E o que representa a política? A razão do ser humano que é capaz de distinguir entre ideias boas e ideias ruins. Então o título não comprova essa tese. Ok? E a letra E, o autor se baseia em opiniões polêmicas de defensores da liberdade de expressão para enaltecer a política colonialista de ingleses e de norte-americanos entre os séculos 17 e 20. A política colonialista, gente, os autores são neoclássicos. Não tem a política colonialista, né? Aqui a gente já tem uma política clássica e não colonialista. Tanto é que a economia ela vai se desenvolver sob o ponto de vista dos neoclássicos, dos autores neoclássicos, como ele falou, e não dos colonialistas, né, que tinha aquela ideia da economia mais voltada ali para os feudos, mais voltada ali para as cidades pequenas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E mais, o autor não se baseia em opiniões polêmicas. Por que opiniões polêmicas? Dizer que a liberdade está associada à economia não é uma opinião polêmica, ok? Então a letra E também, a letra E, aliás, é a, digamos assim, a mais errada de todas, né? Gabarito, então, queridos, ficou a letra A. Joia? Beleza, galera? Vamos dedicar esse vídeo aqui, então, para resolver essa questão. No próximo, a gente volta com outros exercícios para vocês. Não saiam daí, estou esperando vocês e até já.